Inventores e inventoras da história. O tema de hoje é bom, hein? Em 7 de novembro de 1831, o Brasil aprovou a primeira lei para proibir o tráfico de escravos. Era a famosa Lei para Inglês Ver, como ela acabou ficando conhecida vulgarmente. Essa lei tem esse nome porque ela sempre foi associada às pressões da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Essa lei de 1831 passou a ser muito estudada pela historiografia brasileira a partir dos anos 2000. Mas, afinal, será que essa lei foi, de fato, criada para enganar os ingleses? A realidade é que ela acabou suscitando diversos debates políticos e jurídicos no Brasil sobre a legalidade do escravismo. Eu vou falar mais sobre ela logo depois da nossa vinheta. Muito bem, então vamos lá, vamos falar da famosa, da polêmica Lei para Inglês Ver. Cuidado, hein? Muita gente faz confusão, acha que é a de 1850, não é. A chamada Lei para Inglês Ver, como eu falei no começo do nosso vídeo, é a Lei de 1831. E essa lei, na verdade, está relacionada a uma série de acordos anteriores que o Brasil tinha com a Inglaterra, né? Então a gente tem que lembrar do chamado Tratado Anglo-Brasileiro de 1826, que entrou em vigor efetivamente só no ano de 1830, e seria ele a base, né, para que a gente tivesse o tratado, aliás, a lei de 1831 assinada no ano seguinte. Desde essa lei de 1826, aliás, desde esse Tratado Anglo-Brasileiro de 26, a Secretaria dos Negócios da Justiça e as alfândegas aqui no Brasil tinham uma dificuldade para lidar com os navios que chegavam aos portos brasileiros, porque a legislação dava margem a interpretações diferentes do que fazer com navios negreiros. Desde o Tratado Anglo-Português, ou seja, o tratado ainda anterior a esse, aquele lá de janeiro de 1815, havia restrições ao tráfico negreiro entre o continente africano e o Brasil. O banimento do tráfico em áreas ao norte da linha do Equador e também em áreas fora dos domínios portugueses havia sido aceita, né, e levada a cabo então pelos portugueses. Existiam comissões mistas no Rio de Janeiro e em Freetown, em Serra Leoa, comissões mistas de portugueses e ingleses, que eram responsáveis por julgar navios que eventualmente fossem apreendidos realizando o tráfico considerado agora ilegal. Chegamos a ter aqui no Brasil casos de africanos que foram sim emancipados naquele contexto, tanto no Ceará já em 1819, quanto no Maranhão em 1826. O novo tratado, assinado em 1826, por conta do processo de independência do Brasil, aliás, né, aquela pressão que a Inglaterra fez para que ela reconhecesse a nossa independência declarada lá em 1822, passa a prever uma regra mais rígida em relação a isso. Agora, todo o tráfico, todo o comércio de sujeitos escravizados para o Brasil seria considerado ilegal. Navios presos nessas condições continuariam a ser levados para essas comissões mistas, agora de brasileiros e ingleses, né, nas respectivas cidades, desde que o tratado fosse colocado, então, em prática. Previa-se que o tratado de 1826, que foi ratificado em 1827, entraria em vigor no ano de 1830. Os indivíduos que fossem emancipados pela nova regra, eles teriam que trabalhar, cumprir um período de trabalho sob a administração dos governos das cidades onde essas comissões estavam instaladas, tanto o Rio de Janeiro quanto o Freetown, lá em Serra Leoa, e após esse período de trabalho, esses indivíduos seriam considerados absolutamente livres. É claro que a perspectiva do fim do tráfico levou a uma verdadeira corrida para abastecer o mercado
da mão de obra escrava no Brasil. Para a gente ter uma ideia, a média anual de importação de sujeitos escravizados ultrapassou a marca de 60 mil pessoas por ano entre 1826 e 1829. Comparando com a primeira metade dessa mesma década, o número chegava a cerca de 40 mil, a média de 40 mil pessoas por ano, ou seja, observamos um aumento de cerca de 50% no número de indivíduos escravizados que passaram a ser trazidos para o Brasil antes, que a lei deveria ser aplicada a partir de 1830 fosse colocada em prática. É justamente, para fazer valer o acordo com a Inglaterra e criar procedimentos claros para julgar e punir quem desrespeitasse essa lei, que foi proposta e aprovada no Parlamento Brasileiro a Lei de 1831. Logo, ela foi não criada para enganar os ingleses, e sim criada na esteira do acordo feito previamente com a Inglaterra. Entretanto, é bom lembrar, a Lei de 1831 mudou alguns aspectos do acordo feito originalmente com os ingleses. A Lei de 31 dizia logo na sua abertura: declara livres todos os escravos vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Esse era, o cabeçalho dessa lei, ou seja, já anunciando ali a punição aos importadores, o que não estava previsto, por exemplo, no acordo inicial. A intenção era também que todos os africanos emancipados por essa nova lei fossem reexportados, ou seja, enviados de volta para a África. A lei previa que as custas desse processo recairia justamente sobre os importadores. Todos os envolvidos no processo do comércio ilegal de pessoas escravizadas, desde o mestre da embarcação aos financiadores, e mesmo quem passasse a comprar indivíduos escravizados que viessem para cá a partir da aprovação da lei, poderiam ser enquadrados no Código Penal brasileiro, aprovado ali no mesmo ano de 1830, aliás, no ano anterior, de 1830, no artigo 179. A lei proibia ainda o desembarque de libertos no Brasil, multando aqueles que eventualmente estivessem envolvidos com essa entrada ilegal, de indivíduos africanos libertos no país. Os britânicos, como eu falei, não ficam muito satisfeitos com as mudanças operadas pelo parlamento brasileiro no acordo previamente estabelecido entre as duas nações. Os britânicos acreditavam que o processo de reexportação, ou seja, o processo de devolução, ou enfim, esse processo aí de levar esse pessoal de volta para o continente africano, poderia deixar esses sujeitos colocados ali numa condição de que eles poderiam ser reescravizados, ou seja, poderia submeter eles ao risco de uma reescravização caso houvesse essa devolução ao continente africano. Isso gerou alguns ruídos, então, entre o Brasil e a Inglaterra desde o início da aprovação da Lei de 1831, a tal lei para inglês ver, mas que a Inglaterra era de olho bem aberto. Foi um decreto de 12 de abril de 1832 que regulamentou a Lei de 1831, prevendo regras, então, para a revista dos navios, o que poderia caber aos agentes da alfândega, aos juízes de paz ou ainda às autoridades policiais. Havia ainda a previsão de que a apreensão de sujeitos que entrassem, como escravos no Brasil de maneira ilegal, poderia ser feita posteriormente ao desembarque, algo que também não era previsto no acordo original lá com a Inglaterra, Essas prisões, essas apreensões e, consequentemente, libertações, poderiam ser feitas com base em testemunhos, E poderia ocorrer a investigação a partir de denúncias que podiam ser feitas por autoridades policiais, pelos juízes de paz ou até mesmo pelo próprio escravizado. A pressão sobre o escravismo e sobre a compra, então, de escravizados que haviam entrado ilegalmente no país vai chegar, inclusive, às regiões do interior do Brasil. As autoridades locais vão começar a receber aí informes de que deveriam ficar ligadas, ficar atentas
a circulação de novos africanos nas suas cidades. A aquisição desses sujeitos era considerada crime e era necessário deixar muito claro para toda a população que ela poderia ser punida. E é aí que a lei de 1831 vai perder a sua força. Os proprietários passaram a pressionar o parlamento brasileiro para que essa lei fosse então revista ou mesmo revogada. Dizia o seguinte, o Marquês de Barbacena: proprietários tranquilos, chefes de família respeitáveis, homens cheios de indústria e virtude, afinal de contas, não poderiam ser incriminados, né, da maneira como estavam sendo, né? E é aí que o Marquês de Barbacena, então, apresenta um novo projeto em 1837 para reformular a lei de repressão ao tráfico. Bom, o novo projeto de lei que foi apresentado pelo então Marquês de Barbacena em 1837 não previa mais a emancipação de todos os africanos que eventualmente chegassem ao Brasil. Muito menos previa criminalizar os compradores desses mesmos africanos. Previa ainda a revogação da lei de 1831, o que supostamente anistiaria qualquer crime cometido desde a aprovação da lei. A nova legislação chegou a ser aprovada no Senado brasileiro, mas acabou não passando na Câmara. Entretanto, o debate sobre o combate à escravidão no Brasil acabou unindo os grupos contrários ao tráfico, que conseguiram formar uma maioria, né, um bloco político fortalecido, e chegaram a tomar o poder então no Brasil em setembro de 1837, naquilo que nós muitas vezes classificamos como a reação conservadora. A partir de então, o gabinete do Marquês de Olinda vai mudar de maneira drástica a política imperial sobre o tráfico e a escravidão no Brasil. O governo passou a fazer vistas grossas ao tráfico de pessoas, assim como o comércio interno. E o resultado disso foi que a entrada de indivíduos escravizados no Brasil voltou ao patamar das dezenas de milhares de africanos por ano. Essa situação só seria revertida e estancada com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo aqui no Inventando História. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a lei para inglês ver e tenha compreendido que ela não necessariamente foi para inglês ver. Na verdade, ela perdeu a validade porque ela passou a ser um grande incômodo para aqueles que sempre estiveram de alguma forma controlando os destinos do país. Valeu? Agradeço a atenção de vocês até aqui, até a próxima e tchau!